Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada 2 meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe. Olá pessoal, muito boa noite, começando mais um Dinheiro na Conta aqui no My News, eu sou Hermínio Bernardo, hoje é dia 8 de julho de 2021. Tem muita notícia aqui no Brasil, tem a CPI mandando uma carta para o presidente Bolsonaro, na América Latina tem uma crise no Mercosul, a gente vai entrar com os detalhes de tudo que está acontecendo, enquanto isso a inflação continua aumentando na economia. Quais produtos vocês estão sentindo mais esse aumento na inflação quando vocês vão no supermercado, quando vocês vão fazer compra? Comenta aqui no chat pra gente. No mercado também tem a forte alta, depois da forte alta que a gente teve ontem na Bolsa de Valores, hoje foi um dia de perdas no Ibovespa. E hoje também é dia de falar de tecnologia aqui no Dinheiro na Conta. Vocês estão cuidando dos dados de vocês? Tem uma entrevista ao vivo hoje para falar sobre a LGPD, as primeiras ações do país envolvendo a lei. Vitor, pode rodar a vinheta. Antes da gente começar, tem uma coisa muito importante que o Vitor vai colocar na tela para vocês. O My News chegou aos 470 mil inscritos. Então o que você vai fazer agora? Se você não for inscrito, você vai se inscrever agora para ajudar o My News a chegar a 500 mil de inscritos. A gente vai chegar logo logo a essa marca de 500 mil inscritos. Então o que você vai fazer agora? Vai mandar naquele grupo do WhatsApp que você tem com a sua família, com seus amigos, mandar para todo mundo o link do My News e pedir para as pessoas se inscreverem aqui no nosso canal. Se puder, seja membro, faça como a Paula e o Ricardo, assim você tem acesso a conteúdos exclusivos e benefícios especiais. A gente começa o programa de hoje falando da inflação. O IBGE divulgou hoje o IPCA, que é a inflação oficial do país. O índice subiu 0,53% no mês de junho. Esse é o maior resultado para o mês desde 2018. No ano, a alta é de 3,77% e chama a atenção o aumento acumulado nos últimos 12 meses. Chegou a 8,35%. E os números mostram que a inflação está bem acima do teto da meta do governo. O centro da meta é 3,75% em 2021. Então pode variar de 2,25% a 5,25%. De acordo com os dados do IBGE, essa taxa hoje está em 8,35%. É a maior no acumulado de 12 meses desde setembro de 2016, quando chegou a 8,48%. Agora está 8,35%. Dos 9 grupos pesquisados, 8 tiveram alta, a maior no grupo de habitação, principalmente por causa do aumento que a gente teve na energia elétrica, subiu 1,95%. No grupo de transportes, destaque para os combustíveis, subiram 0,87%, já tem uma alta de 43,92% nos últimos 12 meses. E no grupo de alimentação e bebidas, chama a atenção o preço das carnes. Alta de 1,32%, é o 5º mês consecutivo de alta nas carnes e em 12 meses esses produtos subiram 38,17%. Para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o professor da IBMEC Rio, Gilberto Braga. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo ao My News. Boa noite, Hermínio, boa noite a todos. Professor, o que explica essa alta da inflação? Por que a inflação está aumentando tanto? Olha, na verdade nós tivemos aí um período em que nós estávamos muito dependentes de alimentos, então o vilão da inflação no primeiro semestre vinha sendo o preço da comida, isso num primeiro momento muito incentivado pela questão da pandemia, pelo pagamento de auxílios e ajudas financeiras para as pessoas mais carentes, e esse recurso que circulou na economia, ele foi primordialmente carreado para a alimentação. Então nós tivemos aí um preço dos produtos subindo internamente e também tivemos uma pressão de commodities na medida em que a valorização cambial, a desvalorização do real perante ao dólar, favorecia as exportações e favoreceu, e isso também fez com que nós tivéssemos uma pressão de vendas para o exterior, diminuindo a oferta no mercado interno, e esse conjunto fez com que a alimentação fosse a vilã da inflação até o mês
de maio. Agora, com esses novos dados, o que nós começamos a perceber é que a gente vai fazer uma troca. Então, os vilões agora, aparentemente, passarão a ser os chamados preços administrados, que são aqueles preços que o governo, de alguma forma, tem uma interferência maior, e aí nós estamos falando de algo que você já mencionou nessa nova rodada, que é o peso da inflação advinda dos combustíveis e da energia elétrica, que são dois preços, de alguma forma, em que o governo tem condições de interferir, por isso são chamados preços contratados ou administrados, que é o chamado núcleo duro da inflação, e que se sabe que, periodicamente, ele terá que ser manejado em função da política conjuntural ou mesmo da política monetária nacional, viu, Hermínio? Professor, até acompanhando o pessoal aqui no chat falando que carne está cara, que o gás está caro, até vendo os itens que mais subiram de acordo com essa pesquisa do IBGE, os 5 que mais subiram são óleo de soja, 83%, etanol, 59%, feijão, 48%, peito de frango 47% e arroz 46%. Justamente essa questão de alimentação e dos combustíveis. Hoje, a meta do governo é 3,75%, né, o centro da meta, mas a gente está com mais de 8%, mais que o dobro. A expectativa é que essa alta continue até o final do ano? A expectativa é que nós tenhamos ainda uma inflação persistente, porém ela deve ir caindo progressivamente até dezembro, e existe hoje um consenso no mercado financeiro, quando a gente olha a pesquisa Focus do Banco Central, os principais macroeconomistas das escolas de economia, dos bancos de investimento, e hoje o mercado converge para algo ao redor de 6 pontos percentuais, ou seja, você teria em dezembro uma inflação anualizada de 6%, o que ainda representa acima do teto da meta, como você mesmo mencionou na sua entrada inicial, ela seria de 5,25%, então nós estaríamos 0,75 pontos percentuais além do que seria o limite máximo tolerável fixado na política governamental. Então, é uma inflação alta, porém regressivamente diminuindo, mas ainda se estabilizando ao final do ano num patamar elevado. Professor, uma das formas de combater a inflação usadas pelo governo, pelo Banco Central, é aumentar a taxa Selic para tentar segurar um pouco a inflação. Como a gente pode explicar essa relação? Por que aumentando os juros a inflação diminui? Porque, de alguma forma, parte do dinheiro que está carreado para o consumo, para o giro do dia a dia, ele é atraído para investimentos dentro do mercado financeiro. Então, as pessoas têm a sensação, quando você tem uma taxa de juros muito baixa, que o dinheiro não rende, que ele não vale nada, e que é melhor gastar, que é melhor consumir. Então, taxa de juros altos, dentro do receituário clássico da economia, ele desestimula o consumo, né, ou torna mais difícil que as pessoas consigam manter um padrão de vida, porque parte do consumo se dá com crédito, com o uso de cartões, com o uso de crediário, e, de alguma maneira, o encarecimento do encargo dos juros faz com que a disponibilidade das pessoas, sobretudo no período de desemprego alto e pandemia, esse recurso não suba. Então, as pessoas não têm ganhos extras, não têm melhoria na renda familiar. Então, isso é uma equação que, no frigir dos ovos, tende a frear o consumo, e aí você tende a diminuir a inflação. Para isso, hoje, o que nós estamos falando é de uma Selic que está em 4,25%, e existe uma expectativa de que nas próximas reuniões do Copom, do Banco Central, essa taxa vá sendo elevada em 0,75 pontos percentuais, até que estabilizemos em 6,5%, e esse deve ser, digamos aí, o índice considerado hoje pelo mercado financeiro ótimo, para que você possa ter essa relação de equilíbrio ou de algum controle de desestímulo em relação à inflação. Perfeito. Professor Gilberto Braga, professor da IBMEC Rio, muito obrigado pelas informações, pela aula que a gente teve aqui de economia. Abraço a todos. Um abraço, professor. Até mais. Bom, falando de economia, vamos falar do mercado financeiro. Roda a vinheta, Vitor.
Depois de subir mais de 1,5%, hoje foi um dia de perdas no Ibovespa. No radar, os mercados acompanham esse aumento das preocupações com a retomada da economia em meio à disseminação dessa variante Delta do coronavírus e também o aumento das contaminações que levou alguns países da Ásia a tomarem algumas medidas de restrição. Nessa quinta-feira também pesou as informações sobre o pedido de desemprego lá nos Estados Unidos. Então, somando o coronavírus pelo mundo, alguns países retrocedendo as flexibilizações na Ásia e essa questão dos Estados Unidos, o número lá nos Estados Unidos de desemprego veio acima do projetado pelos analistas. O dado costuma ser um termômetro de como está a recuperação econômica, então mais gente pedindo seguro-desemprego, a retomada econômica um pouco mais lenta. No fim do dia, o Ibovespa acabou encerrando o dia em queda de 1,25% e o dólar acabou encerrando em alta, queda de 1,25% com 125.427 pontos. Já o dólar subiu pela oitava vez seguida, acabou fechando o dia em alta de 0,28%, valendo R$ 5,253, R$ 5,25 o dólar subindo. Ainda falando de economia, mas mudando um pouco, saindo do Brasil, passando para a América Latina, hoje a gente teve a reunião de cúpula do Mercosul e o Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul na reunião que foi realizada virtualmente. A presidência estava com a Argentina e agora passa para o Brasil, é um rodízio que os países fazem a cada 6 meses, então agora de julho até o final do ano, o Brasil que vai ficar presidindo o Mercosul. E esse encontro foi marcado por críticas, divisões do bloco. Ontem, o Uruguai anunciou que vai iniciar negociações com países de fora do bloco. O governo uruguaio já tinha feito uma proposta para mudar as regras para que os países membros do bloco possam negociar sozinhos com os países de fora do Mercosul. Isso faz parte das regras do bloco. E o Uruguai tem o apoio do Brasil nesse ponto. A Argentina discorda e tem o apoio do Paraguai. Então a gente tem um racha no Mercosul. De um lado, Brasil e Uruguai, do outro, Argentina e Paraguai. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente argentino, Alberto Fernandes. Bolsonaro disse que os últimos 6 meses não corresponderam às necessidades e se manifestou a favor dessa posição que foi colocada pelo governo uruguaio. O semestre que se encerrou deixou de corresponder às expectativas e necessidades de modernização do Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos nos 2 temas que mais mobilizam nossos esforços recentes: a revisão da tarifa externa comum e a adoção de flexibilidades para as negociações de acordos comerciais com parceiros externos. O presidente argentino Alberto Fernandes também cutucou, fez algumas críticas no discurso dele ao Brasil e também ao Uruguai. O Alberto Fernandes defendeu as negociações sejam feitas em grupo e as decisões do bloco têm que acontecer em consenso de todos os membros, o que não existe nesse momento um consenso dentro do Mercosul. Eu conversei hoje com a professora de Relações Internacionais, a Regiane Bressan, e ela explicou que o Mercosul está estagnado. Geralmente, as instituições latino-americanas elas não anunciam o seu fracasso, mas elas vão entrando num estado de inércia. Então, elas se mantêm vivas, mas pouco ativas. O Mercosul, ele vivenciou um pouco desse estado nesses últimos anos, sobretudo em uma agenda mais política e social que foi contemplada ao longo do regionalismo pós-liberal ou pós-hegemônico que nós assistimos no início do século, quando governos progressistas tomaram posse, que lideraram os países da região e conseguiram avançar numa agenda bastante diversificada, numa agenda social, numa agenda de combate, inclusive à desigualdade, não apenas numa agenda econômico-comercial. No entanto, o que a gente vê agora é uma estagnação em várias esferas. Então, uma divergência política e ideológica bastante grande entre os membros do Mercosul, conflitos comerciais, uma dificuldade também em se acertar enquanto acordos de livre comércio com outros blocos, com terceiros, e dificuldade na manutenção daquela agenda que foi conquistada no início do século.
Eu até estava conversando com a professora, ela comentou que o Mercosul não chegou nem a ser um mercado comum, que é o nome. O Mercosul tem 30 anos já, né? Completou 30 anos em março. Foi criado com a intenção de virar um mercado comum do Sul e ainda é uma união aduaneira, ou seja, é uma área em que os países mantêm as mesmas taxas, as mesmas tarifas de forma comum para os países de fora desse bloco que une os 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas ainda não tem a livre circulação de mercadorias e pessoas entre eles. Por isso, é uma união aduaneira imperfeita. E é isso que os países estão discutindo, essa necessidade da tarifa para outros países, o que o Uruguai e o Brasil é contra, a Argentina e o Paraguai mantêm essa decisão e ainda não tem um consenso entre eles. Saindo da economia e falando um pouquinho de política, falando da CPI da pandemia lá em Brasília, no Senado Federal. A cúpula da CPI vai enviar uma carta para o presidente Jair Bolsonaro para cobrar uma posição dele sobre as acusações que foram feitas pelo deputado Luiz Miranda. O deputado denunciou suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin para o presidente. Segundo o deputado, o presidente citou o nome do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, quando ouviu essa acusação. E o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que o presidente está há 12 dias sem dar uma resposta sobre essa fala do Miranda. Essa carta é assinada então por Omar Aziz, o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, e o relator Renan Calheiros. Hoje, a CPI ouviu a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a Franciele Fantinato. Ela foi exonerada ontem. Ela disse que pediu demissão por motivos pessoais, falou que há uma politização excessiva da vacina. E ela citou o presidente Bolsonaro, disse que as falas dele vão contra as vacinas, acabam também prejudicando a imunização do país. Ela criticou a falta de doses da vacina, criticou a falta de campanhas publicitárias incentivando a população a se vacinar, e ela ainda relatou que foi o secretário Élcio Franco quem pediu a retirada de presos da lista de prioridades da vacinação. Na primeira versão da lista de prioridades do Ministério da Saúde, os presos, as pessoas em restrição de liberdade estavam incluídas e depois foram excluídas dessa lista. Com os esclarecimentos que ela prestou, a CPI até decidiu que ela não é mais investigada. Antes da gente falar de tecnologia, ainda passando um pouco pela política, uma sugestão que eu quero deixar para vocês é a coluna do nosso parceiro Creomar de Souza, que sempre participa aqui com a gente. Ele, na coluna dele de hoje, fez uma reflexão bem atual sobre a situação do país, da construção do país como sociedade. Quando acabar o dinheiro na conta, dá uma passadinha lá no nosso site, canalmynews.com.br, e dá uma conferida nessa coluna do Creomar. Vamos falar agora de tecnologia. Vocês cuidam dos dados de vocês? Vocês estão cuidando dos dados de vocês? Vocês estão de olho se as empresas estão respeitando as regras quando lidam com as informações pessoais de vocês? Desde setembro do ano passado, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já está em vigor. Ela foi base para cerca de 600 sentenças judiciais no país. E essas ações questionavam o uso dos dados pessoais por empresas. Vale lembrar que as sanções da LGPD começam a valer, de fato, no dia 1º de agosto, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder passar a aplicar multas em relação à lei. O valor das infrações podem ser de 2% do faturamento da empresa até um teto que foi estabelecido em 50 milhões de reais. E sobre isso, a nossa convidada hoje é a Luísa Leite, advogada especialista em Direito Geral e CEO da Dados Legais. Luísa, muito boa noite, seja bem-vinda ao My News. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Luísa, qual que é a sua avaliação da Lei Geral de Proteção de Dados até aqui? Ela tem sido positiva? A gente vê hoje um aumento de engajamento, né, das pessoas, principalmente em relação a esses processos judiciais, buscando ali se resguardar e proteger toda a parte de dados pessoais, e as empresas correndo atrás para estar em conformidade até agosto desse ano, para evitar qualquer tipo de sanção. Então, desde setembro do ano passado, como você mencionou, a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados valendo, embora as sanções elas só entrem em vigor agora, no mês de agosto, e junto com a LGPD, a gente veio trazendo toda essa questão da responsabilização civil. Então, toda essa onda de processo é decorrente disso,
desse direito das pessoas estarem questionando a forma como seus dados são tratados, e a gente vê as pessoas buscando muito informações sobre como os dados são tratados, o acesso a esses dados e até mesmo a solicitação de exclusão dessas informações pelas empresas. Acho que são os principais pontos questionados dentro desses processos que você mencionou. Pensando nesses processos, o que essas empresas estão fazendo de errado? O que elas não estão respeitando na lei? Bom, a gente tem todo um processo agora de conformidade das empresas, né? Então, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu, as empresas elas têm um prazo para estar em conformidade com a lei. Então, em setembro do ano passado era a data limite desse prazo, e o que a gente percebeu é que só 30% das empresas começaram realmente o processo de adequação. Então, muitas delas não estão ainda resguardando a proteção de dados e a privacidade dos dados dos seus titulares. Então, acaba que isso é uma infração à lei. E aí, o questionamento desses titulares vem muito nesse sentido, de querer ter informações sobre como os dados são tratados e muitas vezes de querer a exclusão desses dados porque eles são tratados, e aí tratamento de dados aqui é desde você armazenar um dado até você gerar alguma inteligência em cima, compartilhar com um terceiro. Então a gente vê muitas empresas tratando esses dados, compartilhando esses dados de maneira incorreta com o terceiro, e as pessoas buscando a exclusão dessas informações para não serem importunadas por questão de marketing ou pelo uso incorreto das suas informações pessoais. Luísa, você que entende tudo da LGPD. A gente vai começar agora em agosto a ter as sanções, as multas para quem desrespeitar a lei. As empresas estão preparadas para isso? Está tendo um desenvolvimento para as empresas se prepararem para essas sanções? E para respeitar a lei? Bom, a gente que trabalha no dia a dia com isso, teve uma onda muito grande de empresas buscando começar o processo de adequação agora, nesse segundo semestre. Então, as empresas, elas ainda estão dando o pontapé inicial. Mas, por outro lado, a gente tem muitos pontos da LGPD em aberto ainda. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está regulamentando como que as empresas elas devem seguir esses pontos trazidos pela LGPD. Então, acaba que isso dá um espaço para as empresas elas começarem seu processo e irem caminhando aos poucos junto com a autoridade. Então, um dos pontos que exemplifica isso, a gente tem as sanções entrando em vigor agora em agosto, e a ANPD está regulamentando os parâmetros de aplicação dessas sanções agora. Então, a gente vai ter a audiência pública para ouvir a sociedade sobre o tema. A gente ainda não tem os parâmetros estabelecidos, mas essas sanções já vão valer. Então, o que as empresas precisam fazer é dar o pontapé inicial e ir seguindo junto com a autoridade toda essa regulamentação e ir se adequando junto com o que a autoridade vai trazendo de parâmetro para essa adequação. E Luísa, para a gente encerrar, eu que sou um consumidor normal, o pessoal que está assistindo aqui o nosso programa, o que eu tenho que ficar atento quando eu forneço os meus dados ou quando alguma empresa pede os meus dados? O que eu preciso prestar atenção? Bom, acho que o principal ponto, assim, até falando um pouco de LGPD, é que a lei ela trouxe um protagonismo muito grande para o titular de dados, então para os consumidores, para os trabalhadores, para a pessoa física, né? Então agora a gente tem os direitos dos titulares, qualquer pessoa pode entrar em contato com uma empresa e requerer o acesso aos dados, a informações sobre como esses dados são tratados, a exclusão dessas informações, e tudo isso deve ser atendido em até 15 dias. Então a lei traz esse prazo. Se a empresa não atende de maneira correta ou atende fora desse prazo, isso já abre margem para algum tipo de reclamação por parte dos titulares. E o outro ponto é muito em relação ao compartilhamento de dados, né? Hoje em dia a gente dá o consentimento em várias operações para que as empresas elas compartilhem esses dados com terceiros. Então ficar atento quando você aceita ali, dá o checkzinho de aceite, quando você faz um cadastro, quando você baixa um aplicativo, para quem esses dados vão ser encaminhados, com quem que eles estão sendo compartilhados e para quais finalidades, para não ter uma exposição dos dados pessoais, ainda mais no mundo hoje que a gente vive com um ambiente completamente digitalizado, abrindo margem para muitos incidentes de segurança da informação, não ter os dados rodando na rede sem saber por onde eles estão trafegando. Perfeito. Luísa Leite, advogada especialista em direito digital, CEO da Dados Legais. Luísa, muito obrigado por todas as informações, pelos esclarecimentos que você deu aqui pra gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal,
Lembrando que ontem teve quarta chamada, hoje tem quinta chamada. Ontem teve quarta chamada, a Marilis Pereira Jorge, Mara Luque e também Juliana Braga receberam a jornalista Rosana Herman e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o assunto que teve no Extra, que é especial para vocês, membros do My News, foi uma campanha solidária para arrecadar cobertores que foi encabeçada pela primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes, e arrecadou um total de 148 itens. Isso acabou virando piada nas redes sociais. A gente vai mostrar um trechinho para vocês. Esse ministro Paulo Guedes, isso é uma coisa que eu presenciei. Ele não tem a menor noção que atrás dos números tem pessoas. Ele não sabe o que é coisa pública, ele não tem noção do que é coisa pública. É muito difícil para uma pessoa eminentemente de mercado não entender que a economia está a serviço das pessoas e que atrás dos números tem pessoas. As frases dele, essa de vamos pegar o resto da comida, para que tem tanta comida, a gente pode dar, é uma barbaridade. Teve outra da empregada doméstica, onde já se viu a empregada viajar de avião, outra que era onde já se viu a pessoa querer fazer faculdade. Ele tem um conjunto da obra ali que em situação normal eu vejo muito assim, por muito menos eu vejo ministros muito mais importantes que ele no parlamentarismo europeu caírem por questões muito menores. E essa crise que botou na cabeça do presidente entre saúde e economia, eu sempre disse, isso foi da lavra dele. Ele ia para o presidente e falava, larga a mão desse negócio de saúde, vamos ficar com a economia, olha o número, para um presidente incauto, por mais que eu tenha mostrado as consequências disso, prevaleceu esse olhar de número. Ficou curioso? Quer assistir o programa inteiro? Aí você tem que ser membro. Clica nesse botãozinho azul aqui embaixo, seja membro do My News. Assim você tem acesso a conteúdos exclusivos, como esse trechinho do Quarta Chamada. Amanhã, isso foi o Quarta Chamada de ontem. Amanhã, Mara Luque e Marilis Pereira Jorge vão fazer a super live do My News. Então anota aí, amanhã, sexta-feira, dia 9 de julho, às 3 horas da tarde, tem algumas novidades da nossa programação. A Juliana Calzinho tá dando um perdido, tá aí no chat conversando com vocês, não aparece há alguns dias aqui no Dinheiro na Conta. Vai ter uma surpresa dela do Invest, tem outros programas chegando, elas vão falar de todas as novidades. Hoje é quinta-feira, dia de Quinta Chamada Ciência, logo mais 8h30 da noite, a Cecília Oliveira recebe Schwarza, Sueli Araújo, Salvador Nogueira e Nádia Pontes, você não pode perder. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se tornar membro e se inscreve, leva o My News para todo mundo, para a gente chegar no 500 mil de inscritos. Chegamos a 470 mil, agora ajuda a gente a chegar no 500 mil, tá bom? Valeu pessoal, até amanhã, tchau, tchau.